guerra. Como citado em relatos anteriores, em meados dos anos 70, morávamos em Pernambuco, na cidade do Recife. Ao retornar para minha residência, não a minha residência de fato, e sim a casa dos meus padrinhos, que se tornou a minha residência, já estava em tempo de eu me alistar para servir ao serviço obrigatório militar. Assim eu fiz e comecei a servir no mesmo quartel que o sargento índio citado nos relatos anteriores. Lá conheci Maciel, que morava no mesmo bairro que eu, mas um pouco mais distante. Eu não conhecia. Também lá se alistou os colegas de infância Andrade, Silva e Antônio. Nós acabamos servindo no mesmo quartel, no mesmo batalhão, e víamos sempre juntos, já que largávamos no mesmo horário, no turno da noite. O pai de Andrade, na época, tinha um veículo, então, como a gente vinha muito tarde, a gente pegava, rachava o combustível e vínhamos todos juntos. O índio não era muito de prosear, mas sempre que possível, sempre falava algumas coisas pra gente sobre o natural, sobre suas experiências. Não para nos deixar com medo, não eu, lógico, e sim os outros, mas para ficar alerta sobre os perigos da noite. Em um belo dia, vínhamos para casa e sempre deixava o Maciel na esquina da sua rua. A rua do Maciel, ela ia reta e depois fazia uma curva. De um lado tinha casas, tinha um boteco, e do seu lado esquerdo tinha umas 2, 3 casas na época no início da rua, e depois era só capim alto, que dava para um alto que tinha poucas casas e muito mato, e tinha uma vasta floresta cheia de pé de eucaliptos. Enfim, nesse dia a gente largou tarde, era 11 horas da noite, 23 horas. Perguntamos ao Maciel se não queria que a gente o acompanhasse. Maciel era um rapaz negro, forte, destemido, não tinha medo de nada. E ele sempre dizia, não, oxe, é isso, não tá me estranhando. Enfim, ao descer, seguimos nosso caminho. Mas a 300 metros à frente, mais ou menos, escutamos tiros. Então Andrade rapidamente fez a curva no veículo e seguiu a toda em direção à rua do Maciel. Entrou a toda na rua. E ao chegar na frente da casa do Maciel, ele estava lá nervoso, olhando para um lado, olhando para o outro, tentando abrir a grade da sua casa e com sua pistola na mão, uma 7,65 que ele sempre portava. O Andrade também tinha arma, e lógico, eu também tinha, mas nem sempre andava com ela, já que a gente vinha sempre em grupo, não tinha necessidade. E a gente o questionou, o que aconteceu, Marcelo? O que aconteceu? O que foi isso? O que aconteceu? E ele nervoso, só apontando pro mato e com os olhos esbugalhados, olhando para um lado e pro outro, conseguiu abrir a porta. E nós entramos com ele. A casa de Maciel
era um duplex. A sua mãe sempre ficava em cima, esperando o horário dele chegar. E a gente se deparou com ela em estado de choque, sem conseguir falar coisa com coisa. Depois que demos água de açúcar para os dois acalmar os ânimos, eles nos falaram: quando vocês me deixaram na rua, eu senti um arrepio, mas achei que era por conta do frio. Ao vir caminhando, mais à frente, uns cachorros estavam acuando para dentro do mato. E eu fiquei cauteloso. Puxei a arma e coloquei na mão. Ao olhar para minha casa, no vão entre uma casa e outra, eu vi que minha mãe estava lá, fixamente no meio do mato. Então, ao se aproximar, uma coisa tentou vir para cima de mim e rapidamente eu atirei naquilo. Dei um berro e saiu correndo. Não sei ao certo o que era por conta da escuridão. Corri para aqui e foi aí que vocês chegaram. Ficamos um tempo lá com ele, olhando, conversando. E depois a gente foi embora. Perguntamos se estava tudo tranquilo, se podíamos ir. Ele disse: não, podem ir. Já estou dentro de casa, estou armado, podem ir. No outro dia, relatamos o caso ao sargento índio e ele falou: vou trocar vocês de horário. Vou colocar vocês para largar mais cedo. O que atacou o Maciel, creio que tenha sido um lobisomem. E o falou: você tome cuidado, já que você o feriu, talvez ele possa querer vingança. Fique atento. E assim foram passando os dias e a gente sempre deixava Maciel na porta de casa. Depois de um tempo, Maciel mais seguro, como sempre, destemido, falou: ah, pessoal, tá bom, não precisa mais não. Esse aqui mesmo, pode seguir o caminho de vocês. O Maciel nos relatou que alguns dias o dono da barraca o chamou. Ele nos contou porque a gente estava vendo ele com uma expressão de preocupado, semblante pesado, e a gente questionou o que estava acontecendo. Foi aí que ele nos falou que o dono da barraca o chamou. Ele disse: olha, há alguns dias um cidadão que chega aqui, para aqui, toma pinga, conversa, diz que está morando aqui próximo e estava fazendo algumas perguntas sobre sua família. E sempre dizia com um sorriso sarcástico: garoto de sorte, garoto de sorte. E eu questionei por que ele falava isso. Falava não, que conhecia a sua família e você tinha muita sorte, blá 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 blá, sempre desconversava. E o Maciel o perguntou: me descreve como é essa pessoa. Ele descreveu: era um homem de 1,70 m, calvo, com um olho meio troncho, andar meio estranho, mancava de uma das pernas. E o Maciel falou: eu acho que eu já vi esse cidadão por aqui. Se eu encontrá-lo, eu vou questioná-lo. Agradeceu pela informação e seguiu seu caminho. Dias depois, o Maciel passando, viu a pessoa descrita e o chamou para conversar. Só que ele abriu fuga correndo e Maciel disse que ele corria tanto que não conseguiu alcançá-lo.
Disse que era uma coisa inacreditável como aquele homem, mesmo mancando, corria rápido. E o Maciel começou novamente a ficar cismado. Pois bem, mesmo assim, por ser cedo da noite, Maciel não deixava que a gente o acompanhasse novamente até a sua residência. E um belo dia, ao deixar novamente a entrada da sua rua, era um dia chuvoso, não aquela chuva forte, mas chuvoso escuro. E a gente perguntou: Maciel, não é melhor a gente deixar na porta de casa? Ele disse: não, vou com minha arma aqui, nada vai me acontecer, pode seguir o caminho de vocês. Novamente seguimos nosso caminho. Mas novamente, pouco à frente, escutamos um tiro. Mas não um tiro de pistola, e sim um tiro de espingarda. Novamente, nossa amiga Andrade quase deu um cavalo de pau no carro de tão rápido que fez a manobra e voltou a todas ao encontro do Maciel. Encontramos Maciel no chão, na rua, sangrando, gritando muito de dor. Nisso, a sua mãe veio ao encontro e perguntou: Maciel, o que houve, Maciel? O que houve, Maciel? O que houve? E ele falou: não sei, cara, eu não sei. Eu tava passando aqui quando de repente um negócio preto, um homem, eu acho que uma capa, surgiu na minha frente e deu um tiro. Eu, no impulso, eu me joguei para trás. A sorte do Maciel é que o cidadão estava mais à frente e a rua da casa dele tinha uma subida. Então, na subida, quando ele percebeu o perigo, ele se jogou já com sua arma em punho, mas não conseguiu atirar, porque ele cometeu um erro, esqueceu de andar com a arma destravada. Então, mesmo assim, o tiro ainda pegou e a gente socorreu ele para o hospital mais próximo. Fizemos primeiros socorros, só que o tiro pegou de raspão. Ele teve sorte, não pegou em cheio. Ao pular para trás, o tiro não pegou em cheio. A gente fez, olhou, procurou, mas ele disse que quem atirou nele saiu correndo dentro do capô. E assim, levamos ele para o hospital. No outro dia, o Maciel ainda ficou em observação e a gente voltou a trabalhar em nossa escala. Relatamos ao sargento índio o ocorrido. E ele falou: provável que seja o homem que vira bicho tinha voltado para se vingar. E assim, o índio depois foi visitar o Maciel e colheu mais informações. Então, o índio falou: você ou vocês vai ter que dar um fim nessa história, antes que essa história dê um fim no Maciel. Mas isso fica para o próximo relato. Boa noite.